Tratamentos térmicos. Por que a gente faz um tratamento térmico? Porque a gente tem o intuito de modificar as propriedades mecânicas de um metal sem alterar a composição química. Isso traz um benefício muito grande em termos de custos. Os tratamentos térmicos, eles são feitos com a elevação da temperatura, por isso que esse nome, tratamento térmico. Diferente do que a gente viu até agora nos diagramas de equilíbrio, em que o fator tempo não era preponderante, no caso dos tratamentos térmicos ele é muito importante. E daqui para frente a gente vai começar a fazer a leitura das microestruturas resultantes na temperatura ambiente através de diagramas TTT e TRC. Numa outra aula eu vou explicar isso para vocês, mas o que interessa é que agora o nosso resfriamento ele é fora do equilíbrio. E sendo fora do equilíbrio, a gente vai notar fases que elas são diferentes daquelas que a gente encontrou no diagrama de equilíbrio. E mesmo que os nomes sejam os mesmos, as propriedades mecânicas elas são diferentes. Então, agora nós vamos encontrar a existência de fases metaestáveis. Esse nome quer dizer, apesar delas existirem a temperatura ambiente e poderem permanecer dessa forma indefinidamente, elas estão ali porque elas não têm condições de voltar para o equilíbrio. O que é não ter condições de voltar para o equilíbrio? Elas não têm energia para difundir e para voltar a ser estruturas estáveis, porque os materiais eles querem estar estáveis. Só que quando a gente força eles, através, por exemplo, de um tratamento térmico, ele só não retorna ao equilíbrio porque ele não vai ter energia, porque o material ele quer ficar no menor nível de energia, ele não quer ter defeito, ele quer ficar confortável, que nem a gente, né? O ser humano quer estar no menor nível de energia, você só se mexe quando o negócio aperta e precisa se mexer. E metal é a mesma coisa, os materiais agem da mesma forma. Então, a gente consegue manter dessa forma porque eles não têm energia para voltar para o equilíbrio. As transformações de fase que acontecem nos tratamentos térmicos, elas podem ser com difusão, né? O tipo de tratamento térmico que tem difusão, os exemplos, revenimento, recozimento, normalização, enfim. Ou o tratamento térmico sem difusão, que é o tratamento térmico têmpera. A maioria das transformações que acontecem, elas não são sem difusão, elas envolvem algum tipo de difusão, mas existe o tratamento térmico de têmpera, que é um tratamento muito conhecido e que ele é adifusional, sem difusão, adifusional. Para a gente fazer os tratamentos térmicos e obter a microestrutura que a gente deseja e, consequentemente, as propriedades mecânicas que a gente deseja, algumas variáveis têm que ser levadas em conta, como temperatura de aquecimento, tempo de aquecimento, taxa de resfriamento e atmosfera. Além disso, o histórico desse metal é importante, porque a estrutura inicial ela afeta essas variáveis. Vai falar, mas como assim, professor, estrutura inicial? Quando a gente pega uma peça, ela já sofreu alguns processos, por exemplo, de conformação mecânica. Já pode vir encruada, ela já pode vir com um tamanho de grão não adequado. Então, o que aconteceu com ela antes de chegar até você para fazer o tratamento térmico importa, porque ele vai influenciar ali na sua microestrutura final. Depois a gente vai ver que existem alguns tratamentos térmicos para a gente eliminar ou pelo menos reduzir bastante as características do processo de fabricação. Por exemplo, o recozimento pleno, deixar o material mais uniforme possível. A temperatura de aquecimento, por que ela é importante? Nós estamos falando até aqui de tratamentos térmicos que podem ser feitos em vários tipos de metais. Embora agora nós vamos começar a abordar os tratamentos térmicos nos aços, eles podem ser feitos em ligas de alumínio, em ferro fundido, enfim, vários outros metais, tá? Mas eu vou exemplificar essas variáveis através dos aços. Então aqui a gente tem um diagrama, né, um extrato do diagrama de equilíbrio, só a parte que comporta a porção dos aços, né? E vamos supor que eu queira fazer um tratamento térmico de têmpera, onde eu precise elevar a temperatura desse meu aço na zona austenítica, que a zona austenítica é onde eu tenho só a austenita. Vamos supor que eu tenha um aço com uma composição hipereutetóide,
ou seja, um aço que tem composição acima da eutetoide, que é essa aqui, né? A composição eutetoide é essa, 0,76%, composição hipereutetoide é essa aqui, que eu vou ter nessa linha horizontal aqui, nesse trecho aqui da direita. Então, se eu tivesse um aço hipereutetoide e eu quisesse fazer uma têmpera onde eu tenho que austenitizar esse meu material, eu pergunto para vocês qual a diferença de eu usar a temperatura T1, que é essa, a temperatura T2, que é essa, ou a temperatura T3, que é essa aqui. Então, vamos lá. A T3, eu acho que vocês vão me dizer prontamente que ele não está num campo de uma única fase. Nessa T3, eu não estou num campo 100% austenítico. Eu vou ter aqui na T3 o que eu tenho na esquerda e o que eu tenho na direita, que se vocês não lembrarem é o Fe3C. Então, nesse campo aqui onde está a T3, eu teria a austenita mais a Fe3C. Então, claro que na T3 eu não teria total austenitização desse meu aço. Então, se eu não tenho total austenitização, eu não vou ter a transformação desejada. Aí alguém pode perguntar, professora, a T1 e a T2, qual é a diferença? Eles estão no campo austenítico. Mas vamos lembrar que se eu tiver temperaturas muito altas, eu tendo a crescer grão, porque grão é um defeito. Se você der energia, o material vai querer eliminar esse defeito. E grãos grandes comprometem o tratamento térmico. Então, a T2 seria uma temperatura mais adequada. Em geral, a gente faz o seguinte, a gente pega a composição dada, né? Porque vamos supor, eu quero fazer assim com 1% de carbono, que seria isso aqui. Eu pego isso aqui, vejo a temperatura que está 1%, está lá em 800 graus Celsius, e elevo 50 graus e coloco no forno mais ou menos 50 graus acima da temperatura que eu tiver nessa linha aqui. Então, se foi 1%, caiu aqui, 800 graus, somo 50, mais ou menos eu faço a austenização a 850. E assim, consecutivamente, né? Então, se eu tiver 2, eu venho aqui, caiu assim mais ou menos em 1100, elevo 50 graus e ponho 1150. E em qualquer lugar que eu caí do meu diagrama, eu faço dessa forma, para garantir que vai estar no campo austenítico, que a temperatura não seja muito alta, que além de crescer os grãos, eu tenho o fator da oxidação. Os metais eles estão muito suscetíveis à oxidação. A gente está numa atmosfera rica em oxigênio, o metal veio de um óxido, então o estado natural dele é voltar para a forma oxidada. Se ele tiver condições de se ligar, ele vai se ligar com oxigênio. E nós estamos propiciando essas condições quando a gente eleva a temperatura, a gente aumenta a difusão atômica, a gente aumenta o número de lacunas, que é um defeito que cresce exponencialmente com a temperatura. Então, a gente favorece muito a oxidação da superfície desse nosso material. Então, entenderam? Temperatura de aquecimento tem esse impacto. Tempo na temperatura de tratamento térmico. Então, se você coloca o seu material, novamente aqui, vou exemplificar dessa forma. Nessa temperatura T2, vamos supor que ela seja a temperatura adequada para a composição escolhida. Coloquei meu material aqui nessa minha temperatura T2 e deixei ele ali um monte de tempo, mais do que eu devo para que eu consiga austenitizar o núcleo e a superfície, o que vai acontecer? Também vai oxidar, também vai crescer o grão. Embora leve mais tempo do que essa daqui, eu também tenho esses impactos. Então, o interessante é não esquecer o material ali no forno nessa temperatura. E isso nós estamos falando de deixar muito tempo. E se eu deixo pouco tempo, eu posso ter uma austenitização não homogênea, ou seja, eu posso austenitizar a superfície e o núcleo não, que também impacta nas propriedades mecânicas do material como um todo. Então, tem que prestar atenção no tempo que eu vou deixar o meu material nessa temperatura adequada. Taxa de resfriamento. Essa é uma das variáveis mais importantes, porque é ela que vai determinar qual é a microestrutura que eu vou ter no final. Então, ela impacta fortemente nas propriedades mecânicas. Então, a seleção desse meio de resfriamento, eu tenho que observar
que eu preciso ter a microestrutura com as propriedades que eu desejo. Eu não posso ter fissura, porque se eu resfrio muito rápido, por exemplo, uma peça, e a superfície resfria de forma diferente do núcleo rapidamente, eu posso ter fissura, empenamento, e não é o que a gente deseja. E também a gente tem que tentar minimizar concentrações dessas tensões. E em peças que eu já tenho cantos vivos, onde eu tenho cantos vivos, é muito comum que a gente tenha trincas no processo de têmpera, principalmente. Então, os meios de resfriamento, dependendo da propriedade mecânica que eu quero e dependendo do tipo de tratamento térmico que eu quero, pode ser no forno, ou seja, deixo a peça lá no forno, aqueço, desligo o forno e deixo a peça resfriar no próprio forno. Posso resfriar a peça ao ar, em banhos de sais ou metal fundido, em óleo, em água ou em soluções aquosas. A gente vai ter uma aula que eu vou explicar para vocês os tipos de tratamentos térmicos. E aí vocês vão ver que cada tipo de tratamento térmico exige um meio de resfriamento diferente. E, obviamente, cada tipo de tratamento térmico impacta numa microestrutura diferente e em propriedades mecânicas diferentes. Então, a gente tem que ver o que é necessário, o que aquele componente precisa, que tipo de propriedade mecânica ele precisa, tenacidade, ele vai precisar de ductilidade, resistência mecânica, aumento de dureza. Então, dependendo, a gente vai escolher o tratamento térmico adequado. E agora, por fim, vamos falar da atmosfera, embora a gente já tenha comentado desse fator. Os metais, no geral, eles vieram do óxido e querem retornar ao óxido. A gente tem uma atmosfera rica em oxigênio. Então, a tendência com a temperatura é que esse oxigênio se ligue com a superfície do seu metal e forme uma camada de óxido, que pode ser um óxido estável ou um óxido não estável. Se for um óxido não estável, ele vai consumindo o seu metal. Então, muitas vezes a gente faz o tratamento térmico em atmosfera controlada, onde a gente injeta no forno gases inertes. A gente faz um vácuo, injeta gases inertes e a gente minimiza esse efeito da atmosfera, que é a oxidação. Nem sempre é possível que a gente faça isso, porque é um tratamento que envolve custo. Então, tem que ver quando o custo-benefício vale a pena e quando realmente essa oxidação é importante, que tipo de liga que você está usando, tipo de componente, enfim. Mas é uma variável que tem que ser considerada. Então, com isso, a gente termina a aula de tratamentos térmicos. Não esqueçam de assistir as outras aulas, onde a gente vai mostrar os diagramas TTT, TRC, que a gente faz a leitura dos tratamentos térmicos e depois as aulas que eu vou falar de cada um desses tratamentos, ok? Se vocês gostaram da aula de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí no canal.